Pode começar, Lisandra. Tá, eu boto aqui para... O que esse gore é para gravar? Não sei. Ah, tá. Ok. Deu, Lisandre. Estamos no horário, 8h06, é isso? Isso? Então tá. Isso. Bem, então nós vamos começar a nossa atividade de hoje, da Quinta Psicanalítica, que é uma atividade tradicional da Clínica Horizontes. Então, quem quiser depois seguir acompanhando as outras atividades, né? Tem que estar sempre no site da Horizontes para acompanhar o que eles vão, então, mostrando ali para vocês de propagandas, né? Os posts das atividades. Hoje, a gente tem a alegria de estarmos aqui como núcleo de psicodiagnóstico. Nosso núcleo de psicodiagnóstico é composto por psicólogos e é coordenado por mim, Lisandre Matti, e pela Fernanda Dani, que também está ali. Nós temos aqui alguns integrantes do núcleo conosco, o Cássio, a Larissa, e eu não estou mais enxergando, mas enfim, deve estar por aí, tá? Então, esse nosso núcleo, nós nos reunimos todas as quartas-feiras, às 15 horas, e nos propomos, então, a discutir sobre psicodiagnóstico, avaliação psicológica, discutimos casos, espaço para que a gente possa falar, né, desses nossos materiais tão lindos e interessantes que vem a cada dia nos desafiando a pensar mais. E aí, nesta história, né, em termos de seguirmos pensando e avançando cientificamente, pensamos na Vanessa Heck, que é, né, uma amiga de longa data, uma colega. Ela vai se apresentar, depois falar um pouquinho da trajetória dela, mas a Vanessa Heck trabalha com uma especificidade que a gente chama psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, que é algo que foi trabalhado por ela no doutorado, né? Ela tem livros e capítulos publicados em livros, que ela também vai nos contar depois. A ideia aqui, então, é termos uma conversa agradável e irmos aprofundando à medida que vierem perguntas, questionamentos, né? Ou conclusões de vocês a partir também daquilo que cada um está vivendo na sua clínica, na sua prática. Ok? Então, a gente espera ter uma excelente noite. Estamos muito contentes do Núcleo de Psicodiagnóstico estar aqui hoje nesse espaço que se chama Quinta Psicanalítica. Vanessa, passo a palavra para ti. Lisandre, primeiro para mim. Eu fiquei de apresentar o núcleo, mas eu acho que tu já acabou fazendo. Tá bem. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda, eu coordeno o núcleo de avaliação junto com a Lisandre, tá? E a gente, o nosso núcleo é composto por alguns psicólogos, enfim, é um espaço de discussão e de estudos e de compreensão dos casos, é um espaço muito rico em trocas. Então, a gente reforça o convite da Lisandre a vocês, participem, quem tiver interesse pode fazer o contato comigo ou com a Lisandre, tá? E então é isso, que a gente possa ter uma boa noite aqui de trocas e compreender todo esse processo, né? A amplitude do psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica. E qual é a nossa ideia? Então, a Vanessa vai apresentar ali, né, o processo, né, a experiência dela nesse ramo, nesse caminho aí que ela percorreu. Qual é a ideia? Que vocês possam, após a ideia que ela apresente uns 40 minutos, tá? E que depois desse período vocês possam ir colocando no chat também durante a apresentação e também depois, né, dos 40 minutos, mais ou menos quando ela encerrar, né, a apresentação também a gente abre para que vocês possam falar, perguntar, tá? Trazer as ideias de vocês referente ao assunto. Uma boa noite para nós, que a gente possa fazer boas trocas aqui.
Passo a palavra para ti, Vanessa. Olá, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui. Queria começar agradecendo, então, a Lisandra, a Fernanda, a Horizontes pelo acolhimento, por lembrar do psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, que é um espaço que ainda está sendo construído por nós, psicólogos, então é um campo de atuação relativamente novo, né? Apesar de já existirem alguns escritos na literatura a partir de 99, é um campo que nós ainda estamos desbravando. Então, eu vou poder trabalhar junto com vocês aqui, né? Como é que eu cheguei até o psicodiagnóstico interventivo, vou contar um pouquinho da minha caminhada e trazer, então, alguns exemplos, né? E onde é que ele se situa, para que vocês possam também compreender as diferenças entre o psicodiagnóstico tradicional e o psicodiagnóstico interventivo. Bom, eu vou começar trazendo a minha caminhada, né? E qualquer dúvida que surgir pode ser colocada no chat, como a Fernanda falou, e a gente vai respondendo depois. Em alguma situação, se quiserem, se precisar, a Lisandra ou a Fernanda podem também interromper, enfim. Bom, eu terminei a minha graduação na PUC, né, em 2001, e aí já tem bastante tempo de caminhada. Fui buscar fazer uma especialização em psicodiagnóstico, né? Olha o meu ato falha. O psicodiagnóstico vive na minha vida, né? Não tem jeito. Sempre fui muito apaixonada pelo psicodiagnóstico desde a graduação, né? Desde os estágios ali da graduação, sempre fui muito apaixonada pelo psicodiagnóstico. E aí fui buscar, então, e pela psicanálise, né? E fui buscar fazer uma especialização no IEP, então, de psicoterapia de orientação psicanalítica. E ali no IEP participei dos momentos de triagem, que achei super interessante, e consegui comprovar ali, que eu sempre digo isso, né? Consegui comprovar, assim, na prática, o que o Winnicott sempre nos disse, que nos primeiros encontros, o paciente ele está ávido por ter alguém que possa ser continente daquela situação, né? Então, nos primeiros encontros é um momento muito importante. Assim como, vocês já devem ter visto, ter estudado, a Berasturi, que fala que no primeiro encontro com a criança, ela traz a fantasia de doença e cura. Então, eu já conseguia perceber ali e fui me apaixonando realmente pelas avaliações, né? Então, no intuito, assim, dessa paixão, no momento do IEP, isso era 2005, eu e a Lisandre, né, que está aqui presente, que ela pode depois dar o depoimento dela também e contar como é que foi, nós montamos, então, um projeto para colocar o serviço de avaliação psicológica na instituição. Um desafio, né, para aquela época, a gente poder juntar toda a parte da avaliação psicológica com a psicanálise. E, na verdade, esse que é um grande desafio dos psicólogos atualmente, dos psicólogos que se identificam com a psicanálise, poder fazer essa junção, que é bem importante, né? Então, nós pegamos, né, daquela época, toda a situação da história da avaliação psicológica, que não tinha na época o SATEPS. Eu acredito que a maioria de vocês conhece o SATEPS, que é o site, né, do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta se os testes estão favoráveis ou desfavoráveis. Então, assim, a gente só pode usar e aplicar os testes que estão ali, né, que estão favoráveis para o uso do psicólogo. Mas antes, nós pegamos uma época em que não tinha o SATEPS, né? Então, a área da avaliação psicológica, ela passou por diversas modificações e foi sempre em busca de um aprimoramento justamente nessa questão dos testes, da normatização, da padronização, né? Então, a caminhada foi acontecendo e nós também conseguimos caminhar ali no IEP e colocar o serviço de avaliação psicológica, que funciona até hoje, né? Eu coordenei o serviço, depois, outro momento, a Lisandre também coordenou o serviço, e foi um aprendizado bem grande.
Então, eu, terminando a formação, sempre tive muita curiosidade nessa parte também. Eu já estava apta, digamos assim, quando a gente faz uma formação, né? Uma formação em psicoterapia, de orientação psicanalítica, nós aprendemos a técnica, nós atendemos, nós temos seminários, né? Nós estamos aptos para atender, temos técnicas de entrevista. Então, assim, toda a parte do atendimento, né, dentro dos diversos autores da área da psicanálise, para mim, naquela época, estava ok. Mas eu sentia falta de ter um pouquinho mais de conhecimento dessa área da psicometria, que é tão importante para que a gente possa compreender também os testes, né, as tabelas, enfim. Então, eu fui buscar fazer o mestrado na URGS ali, fiz o mestrado com a Clarissa Trentini, se algum de vocês conhecem, e trabalhei, então, com... Opa, ficou no mudo. Não. Saiu aqui. Não, achei que estava no mudo. Então, eu trabalhei com os subtestes verbais da UASI, né? Para quem não conhece, o que é a UASI? É a escala Wechsler abreviada de inteligência. Tá? Nós temos, então, a VISC-3, a VISC-4, olha como eu sou antiga, sou da época da VISC-3, estou sempre me entregando. Então, nós temos a VISC-4, né? Que ela vai dos 6 aos 16, nós temos a VAIS-3, né? Que vai dos 16 aos 89, e nós temos a UASI, que vai dos 6 aos 89. Então, eu fiz, na minha dissertação, na época da minha dissertação, eu fiz um trabalho com subtestes verbais, toda aquela porção, né, do que tem em comum uvas e morangos, né, se é 2, se é 0, se é 1, né, e uma é roxa, a outra é rosinha, é 0, né, é um pensamento que não consegue abstrair. E elas servem para comer, é um pensamento que ganha um ponto porque ela está num nível mais funcional. E se a criança, adolescente, adulto, né, porque o teste é abrangente, diz que são frutas, então a gente encontra aqui um pensamento mais abstrato. Então, todo esse trabalho, assim, de pontuação, eu fiz no mestrado e atualmente sou autora, então, da adaptação brasileira da UASI, né? Então, nesse momento, nesse período, eu consegui compreender, né, a importância também da psicometria, né, do que significa um intervalo de confiança, né? Por que a gente tem que levar em conta um intervalo de confiança quando a gente está aplicando um teste e vem um score de QI, né? E qual a diferença, né, dos scores de QI para os percentis, né? Como é que eu avalio, por exemplo, né, um teste de atenção numa escala que quando tu vais corrigir ali, tem um agrupamento que vai dos 6 aos 10 anos, e tu tens uma criança bem nos 6 anos. Quais são, né, tu tens todos os intervalos de confiança, mas e também qual é o outro tipo de raciocínio que tu pode fazer para poder ter uma boa interpretação daqueles dados, daqueles resultados, né? Que tabela utilizar, quais são os cuidados que a gente precisa ter, né? Como é que está a amostra desse teste que a gente está usando, né? É uma amostra grande, é uma amostra significativa, é uma amostra da nossa região, é uma amostra do Brasil, né? Como é que a gente entende tudo isso? Então, naquele momento, eu fui podendo fazer essas costuras, né? E entender a importância da psicometria. Mas vou dizer para vocês que, como a minha paixão sempre foi a psicanálise, eu ainda não estava satisfeita. Aí eu fui em busca de fazer um doutorado, né? E aí sim, eu trabalhei com o psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, né? Então, juntando a questão da avaliação, né? E então, nesse meio tempo, eu já tinha o domínio todo da questão da psicometria, já trabalhava há muito tempo com a psicoterapia, já tinha uma formação para poder juntar as coisas, né? E fazer esse casamento, assim. Então,
a partir dali, né? Claro, a gente nunca para de estudar. Eu fiz depois o pós-doutorado também, seguindo trabalhando com testes, com crianças. Mas eu estou aqui para poder contar para vocês um pouquinho sobre isso, né? Sobre o psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, que realmente é a minha paixão, né? Trabalhar com isso. Então, eu trabalhei no mestrado, no doutorado com isso, e depois escrevi um livro com base nos casos clínicos, então, que eu tinha atendido, né? Então, assim, vou contar para vocês um pouquinho o que é o psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, né? O que é o psicodiagnóstico interventivo, quais são as semelhanças e as diferenças entre o psicodiagnóstico tradicional, né? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é um tema bem importante. Mas para a gente chegar lá no psicodiagnóstico interventivo, a gente precisa passar pelo psicodiagnóstico tradicional, né? E lembrar, eu acho que também uma missão que nós psicólogos temos, assim, lembrar as pessoas das diferenças entre a avaliação psicológica, né, e testagem psicológica, né? Muitas vezes o que a gente encontra, e eu recebo isso muito frequentemente dos meus supervisionandos, ainda me surpreende, assim, de não ficar claro essa diferença entre a avaliação psicológica e testagem psicológica, tá? Então, assim, a avaliação psicológica, nós precisamos fazer um movimento muito complexo para chegar numa conclusão e num curto espaço de tempo, né? Então, assim, porque o psicodiagnóstico, ele é uma avaliação, então a definição do psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica com um fim clínico, né? Que é um fim clínico que propicia, né, chegar no diagnóstico descritivo ou dinâmico, e que vocês podem usar ou não testes, né? Ou utilização de testes, né? Isso mais recentemente, né? Saiu o livro ali, não sei se vocês têm, da Laranja, como eu digo, né? O da Clarissa, da Denise, do Jefferson. Então, muito bem, Fernanda, é esse mesmo. Então, tem aqui, né, as novas definições, assim, de que um psicodiagnóstico pode usar ou testes. E antigamente, se vocês estão acostumados e se vocês estão lembrados do psicodiagnóstico 5 da Jurema Alcides Cunha, a condição de usar o teste era uma condição sine qua non para ser um psicodiagnóstico, né? Então, assim, a gente tem várias coisas para poder destrinchar aí e ir conversando, né? Primeiro de tudo, relembrando que testagem é um teste, né? Então, aí vocês podem dizer, mas dá um exemplo. Bom, quando a gente fez ali a validação dos subtestes da UASI, né, que ela é composta pelo vocabulário, semelhanças, cubos e raciocínio matricial, nós aplicamos, vamos pegar a idade infantil, nós aplicamos nas crianças, por exemplo, um questionário para os pais, nós aplicamos o CBCL, nós aplicamos o Raven, nós aplicamos o VISC. Então tu aplicou mais de um teste, então era uma avaliação psicológica. Não era uma avaliação psicológica, né? Eu apliquei diversos testes, mas eu não tinha como finalidade chegar a uma conclusão, né? Então, era apenas uma testagem psicológica, né? E a gente encontra pedidos, muitas vezes, de neurologistas, por exemplo, né? Ou, enfim, fono, pessoas que às vezes não são da área. Eu quero só um VISC para uma criança, por exemplo, né? A gente até brincava, né, Lisandre? Ela vai rir aqui. Lá na secretária do IEP sempre nos dizia, olha, estão pedindo uísque, porque se escreve com W, né? Olha, é só uísque. E a gente sempre diz, olha, só uísque, eu não faço. Então, assim, só o uísque não é uma avaliação psicológica. Então, e a gente recebe, às vezes, relatos de avaliação psicológica nas quais foram aplicados só um teste, né? Então, a aplicação de um teste só não é uma avaliação psicológica, né? Então, eu não posso balizar, né, uma decisão psicológica
num teste só, né? Que é um processo muito sério. Então, não é porque o psicodiagnóstico ele é limitado no tempo, ele é restrito, ele tem um começo, meio e um fim para acabar, que a coisa deve ser aplicada rapidamente, né? E isso eu sempre falo. Um psicodiagnóstico que se propõe, né, a ser, inclusive, psicanalítico, né? Porque a gente tem diversas teorias, né? E o psicólogo, ele vai realizar o psicodiagnóstico com base na sua teoria de identificação. A gente não pode fazer uma mistura de todas as teorias e para poder fazer um psicodiagnóstico, né? Isso é mais um ponto que é trazido nesse livro laranja, que a Denise Bandeira aponta muito bem, assim, a gente não pode fazer do nosso laudo Frankenstein, né? Eu coloco um pouco da humanista, um pouco da TCC, um pouco da psicanálise, o que é isso? Né? Então, a gente, para realizar, primeiro ponto, para realizar um psicodiagnóstico, a gente precisa de uma teoria de base, para poder fazer a compreensão de todos os resultados e de tudo que a gente fez ali, né? E, além disso, a gente, em se tratando especialmente de um psicodiagnóstico psicanalítico, a gente não pode economizar no número das sessões. Isso é uma tecla que eu venho batendo há muito tempo, assim. A gente não pode fazer um psicodiagnóstico em 4 encontros, como eu tenho visto por aí, né? Então, assim, de que é feito um psicodiagnóstico, afinal? Né? Vamos partir das bases. A gente precisa fazer uma entrevista inicial. Se eu estou falando de criança, eu preciso atender os pais. E eu preciso, então, de um momento com os pais, né? Se for um casal ou se for separado também, né? Preciso de um momento com os pais e eu vou precisar até de um momento só com a mãe, casado ou separado. E vou precisar de um momento só com o pai, seja casado ou seja separado, né? Então, ali eu já tenho muitos elementos, tá? Para que eu possa fazer a costura do que vai aparecer na criança. Eu preciso compreender qual ambiente que a criança está inserida para que eu possa entender e interpretar os resultados. Então, a gente não pode fazer uma avaliação psicológica em 4 encontros, né? E fazer conversar com a mãe, com o pai, aí já vê a criança, aí eu já aplico um VISC e aí eu já dou o resultado. Eu aplico um VISC ou um teste de atenção e acabou. Não, né? A gente precisa conversar bem com esses pais, tá? Por quê? Porque a gente vai ter, né, o que autores clássicos aí do psicodiagnóstico, psicanalítico falam. A gente vai ter um motivo manifesto e a gente vai ter um motivo latente. Então, o motivo manifesto, não presta atenção na escola, tá com desatenção. Então tem uma suspeita de TDAH. Qual é o motivo latente que tu vai descobrir? Muitas vezes, por meio da entrevista com esses pais, né? Eu estou pegando um exemplo de crianças, pode ser adulto também. Tu vais descobrir que acontece um segredo familiar. Então, esse talvez seja o motivo, né, real da consulta. O motivo, na verdade, é um motivo latente, que muitas vezes os pais ou quem procura o psicodiagnóstico não está consciente desse motivo, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso, explorar bem a entrevista com os pais, explorar, e isso conversa muito com o que se faz em psicoterapia, saber da vida passada dos pais, como é que eles eram enquanto casal, né? E saber bem, fazer uma anamnese bem exaustiva, e eu sempre brinco, assim, gente, não basta fazer uma anamnese cara crachá, né? Aí eu tenho ali a minha listinha. Que idade caminhou? Que idade falou? Tá bem. Que idade que tirou as fraldas? Deixa eu anotar aqui. E aí, de modo geral, o psicólogo que faz a avaliação psicológica tá ali com a sua prancheta, porque ele tem que anotar tudo, porque tem começo, meio e fim. Ele não pode perder uma data, que aquele pai, aquela mãe falou. E aí, o contato visual perdeu-se. Por quê? E cadê a associação livre, gente? Se nós estamos trabalhando com um psicodiagnóstico psicanalítico, não estou nem falando do interventivo ainda, do psicodiagnóstico psicanalítico, nós precisamos estar muito atentos à atenção flutuante. O que está rolando de transferência, de contratransferência naquele momento, naquela sessão.
né? Então, eu adoto essa estratégia, eu presto atenção nos pais, na minha atenção flutuante. Em outro momento, tu pode entregar um questionário para que eles possam responder sobre a anamnese também. Eu não deixo de fazer a anamnese com os pais, mas é importante que a gente deixe livre um momento para saber, assim, quais são as lacunas que aparecem. Tu estás falando com um adulto, em nenhum momento apareceu questões de sexualidade, em nenhum momento aparece questões no trabalho, é só a família, né? Que lacunas que aparecem, né? Então, assim, nós precisamos estar atentos a essa situação. Quem pratica o psicodiagnóstico de orientação psicanalítica sabe. E a gente precisa estar atento, perguntar, né? Muitas vezes tu tem o questionário, tu faz, ou tu vai questionando, tu não deixa, não dá tempo para aquela mãe, aquele pai pensar, e às vezes, né, como eu tenho a prática da supervisão, vem assim, nossa, chegou para psicoterapia para mim, passou por uma avaliação e nem foi falado que a pessoa esteve hospitalizada. E é uma situação marcante, uma criança que fez cirurgia de fimose bem aos 5 anos, isso nem apareceu. Mas é o que estava mobilizando também aquela criança, bem as fantasias edípicas, bem na época da castração, isso não foi falado. Então, a gente precisa conhecer, né, fazendo psicodiagnóstico psicanalítico, conhecer as fases do desenvolvimento, conhecer psicopatologia, né, o que é esperado, o que não é esperado, né, conhecer de psicometria, né, para saber que tabela usar, e enfim, né, então a gente precisa juntar o nosso conhecimento de forma rápida, né, e tem pessoas que falam, não, eu vou fazer a avaliação psicológica porque é barbadinha, é rapidinho, e é mais fácil que a psicoterapia. E eu já acho que não, né, porque é muito mais difícil, porque tu tem que usar toda a tua habilidade, o teu conhecimento num curto espaço de tempo, né? E a gente vai estar coletando muitas informações, a gente vai estar de posse de muitas informações e a gente vai precisar saber dosar depois, nas devolutivas, né? O que precisa, o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Então, nós vamos estar por dentro, né, da vida daquele paciente, daquela mãe, daquele pai, e nós vamos também entrar em questões delicadas, nós não vamos ficar na superfície, como eu sempre digo, dos testes, né? Nós não vamos ficar só na superfície, deu o QI, tá médio inferior, tá médio superior, na atenção tem algum score abaixo na atenção, e eu já vou colocar para TDAH, né? Eu não vou ficar limitada a essa situação, a gente vai entrar em questões inconscientes, né, de toda uma dinâmica familiar que a gente vai precisar trabalhar. Então, a gente vai aplicar os testes, né, de acordo com a queixa. E a queixa de um TDAH. Claro que nós vamos aplicar uma escala de inteligência, nós vamos aplicar um teste de atenção, e tem várias escalas de atenção, nós vamos aplicar, né, um FDT para a gente ver o controle inibitório, as funções executivas, né, nós vamos aplicar, mas nós nunca podemos deixar de aplicar os projetivos, né? Mesmo que a questão seja somente cognitiva. Tem problema cognitivo, nós nunca podemos deixar de aplicar os projetivos, porque é o nosso chão, né? Da onde que nós vamos tirar as questões da personalidade, né? Então, através de um CAT, por exemplo, de criança, um CAT, o desenho história, a hora de jogo diagnóstico, a gente vai saber em que pé que está circulando aquela criança, né? Se está num nível mais psicótico, border, mais neurótico, como é que é o brincar daquela criança, se é criativo ou se não é, né? Então, a gente tendo todo esse olhar, a gente jamais vai pegar uma criança para a primeira consulta e sair aplicando um teste no primeiro encontro. Então, assim, eu nunca, jamais aplico o teste no primeiro encontro com a criança. Eu sempre realizo a hora de jogo diagnóstico. Por quê? Para a gente saber, inclusive, se aquela criança que está diante dos nossos olhos vai suportar um teste ou não. Se ela vai aguentar um teste projetivo ou não. Então, assim, já atendi vários pacientes com um nível psicótico e que não tinha como aplicar teste.
Aí vocês vão me dizer, então não era um psicodiagnóstico, mas era sim, né? Foi sim um psicodiagnóstico, porque foram sessões com a mãe, sessões com o pai, né? Fazendo sessões com a criança, tentando integrar um pouco mais aquele ego daquela criança, trabalhando com papel, com lápis, com desenhos. Foi um psicodiagnóstico. Cheguei a uma conclusão, cheguei a um diagnóstico, né? Mas graças então ao olhar clínico, à prática clínica. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente nunca pode balizar a nossa avaliação psicológica nos testes. Para mim, né, no meu modo de ver o psicodiagnóstico, a clínica é sempre soberana. Sempre. Porque é com o olhar clínico, é com a clínica que a gente vai resolver aqueles probleminhas de incongruência entre os testes. Meu Deus, o que eu faço aqui? Nesse teste deu isso, naquele deu aquele outro, como é que eu resolvo isso? E não é raro essas incongruências, né? Mas como os resultados não estão combinando, e o que eu faço agora? Bom, o que eu faço agora? Eu vou partir para a escuta clínica, eu vou tentar entender a transferência, eu vou tentar entender a contra-transferência, o que se passou, para que eu possa resolver aquele impasse das incongruências dos resultados dos testes, né? Porque acontecem, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo, né? Um trabalho bem difícil, né? Um psicodiagnóstico não é só a aplicação de testes. E no entendimento ainda psicanalítico, a gente precisa, porque a gente costuma dizer, né, que o paciente chega e ele deposita em ti, tu fica depositário dos conflitos, né? E numa psicoterapia e num psicodiagnóstico isso não é diferente. Nós estamos depositários dos conflitos, o paciente chega e vomita, como a gente brinca, né? Ele projeta em ti. E aí depois a gente vai entender o que ficou, né, por identificação projetiva, né? Daqui a pouco aquele pai, aquela mãe olham para ti e dizem assim, tá, e aí, como é que tu vai resolver isso? E aí parece que passou a responsabilidade para ti, né? E então, assim, a gente está sempre depositário dessas situações. E é justamente para isso que serve a devolutiva, para que a gente não fique depositário desses conflitos e dessas situações e consiga devolver, né, para o paciente o que lhe cabe, né? O que é dele, em doses homeopáticas, em doses em que ele pode ouvir naquele momento, né? Então, para isso que serve a devolutiva. Mas, então, vejam bem que tem uma longa caminhada, né, nisso tudo. E o psicodiagnóstico, então, a gente buscando, assim, o histórico, né? A psicologia clínica, ela tem o termo, né, clinique, e significa deitado ao leito, alguém que está ao leito junto com outro. Então, né, a clínica sempre foi muito voltada para o leito e muito parecida a psicologia com a psiquiatria, tentando se assemelhar. Então, assim, para que a gente pudesse ganhar espaço como ciência, houve uma aproximação dos testes com exame de sangue, exame de laboratório, né? Então, por muito tempo, as avaliações psicológicas, elas ficaram muito mais na linha de uma metodologia mais positivista, mais quantitativa, se é que vocês me entendem, né? Ficou mais voltada para esse ponto, assim. Então, muito parecido com a psiquiatria, assim, eu vou confirmar ou eu vou refutar aquela hipótese diagnóstica, né? Então, a gente tem muita essa herança e nós encontramos isso nos livros, assim, nas bases. Psicodiagnóstico vai confirmar ou refutar uma hipótese diagnóstica. Eu concordo em parte, e vou explicar para vocês por quê. Tu vai confirmar se tem TDAH? Eu vou confirmar. Tudo bem, foi a queixa que ele veio procurar a gente. Tem TDAH ou não tem TDAH? Mas eu vou muito mais além do que só confirmar ou refutar uma hipótese diagnóstica, porque se eu ficar só pensando nisso, eu só vou pensar que eu preciso, né, avaliar a inteligência, avaliar a atenção e acabou, né? Não sei se vocês estão acompanhando no chat aqui, se quiserem alguma coisa já trazer, podem trazer. Então, nós passamos
por esse momento, assim, que a psicologia, né, com avaliação psicológica ficou muito mais positivista, depois passou por um momento em que o humanismo também entrou a psicanálise, entrou a importância da subjetividade, deu uma mescla nisso tudo, né? E aí a gente ainda encontra, assim, determinar objetivamente o motivo da consulta, né? Quais são os objetivos do psicodiagnóstico? Determine. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, né? Pergunte para o paciente claramente quais são os objetivos do psicodiagnóstico. Mas vem cá, hein? Será que ele sabe por que ele está ali? Eu não estou trabalhando, afinal, com o inconsciente. Talvez ele não saiba por que ele está ali. Entende? E aí tu vai tentar responder uma pergunta TDAH ou não, mas na verdade o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, objetivamente, o paciente também tem as suas limitações. Como é que ele vai te dizer, né, até que ponto ele está querendo buscar, o que ele não está querendo? Talvez ele não tenha consciência do que ele veio buscar e nós vamos ajudar a dar luz, a trazer para o consciente quais foram aqueles motivos da consulta, né? Então, vejam que acompanhando esse raciocínio meu, assim, histórico, da gente passar de uma coisa mais rígida, mais positivista, né? E para a gente poder ser ciência, para a psicologia ser ciência, para que a gente pudesse, assim, os testes, né? Os testes ou é ciência ou não é ciência. Não, né? A gente depois foi colocando a psicanálise, né? Nisso tudo, e aí passou também por um momento que ficou muito frouxo, os testes, e aí precisou voltar um pouquinho, e aí teve toda a questão da importância do SATEPS, da normatização, né? Dos testes terem normas, e as normas valerem por 10 anos, tem a normatização, a validade, a fidedignidade. Então, assim, eu posso confiar naquele teste que eu estou aplicando no meu examinando. Isso é de suma importância, né? Isso eu jamais questiono a importância desses estudos, que os testes precisam da validade, da fidedignidade, mas o que eu penso? Que a gente não pode se apoiar tudo nos testes, porque, de novo, a clínica é soberana. Tá? E nesse movimento, então, do psicodiagnóstico, psicanalítico, né? Aconteceu, sim, a entrada da subjetividade, né? A interpretação de todo o material dos testes de cunho interpretativo psicanalítico, isso entrou. Mas ainda continuou um aspecto a diferenciar o que é a psicoterapia e o que era o psicodiagnóstico, né? Então, a questão do setting, dos silêncios, dos atrasos, isso não entrava no psicodiagnóstico psicanalítico tradicional, porque é a questão da psicoterapia, de tu interpretar aquele momento, né? Então, isso não entrou. A hora de jogo diagnóstica com a criança, o psicólogo era tido mais como um observador, né? Então, mesmo no psicodiagnóstico psicanalítico tradicional, nós éramos mais coletador de dados, assim, né? E entendendo a luz da psicanálise, mas a gente ficou mais coletando dados. E algum aspecto mais de insight, mais de intervenção, aparecia lá na devolução, quando tu realmente precisava entrar em contato, né, e falar sobre os resultados, e aí o paciente tinha um insight. Mas esses insights eram tidos, entendidos, assim, como não de propósito, né? Acontecia, natural. Né? Então, intervenções ao longo do psicodiagnóstico não eram bem vistas, ao contrário, né? Elas eram entendidas como prejudiciais à relação, né, terapêutica. E vem o psicodiagnóstico, então, interventivo, para mostrar que a gente necessita, então, fazer intervenções. Então, é muito com base nisso que acontece o psicodiagnóstico interventivo. E a gente tem correntes também, a gente tem a Therapeutic Assessment, que é do Dr. Stephen Fink, que puxa mais para o humanismo, com a psicometria, e na linha da psicanálise, realmente é um campo a ser desbravado, assim. Tem pouca, se vocês forem pesquisar,
né? Tem pouca literatura sobre isso, sobre o psicodiagnóstico interventivo psicanalítico. Eu escrevi, então, um livro, fiz a minha tese de doutorado baseado nisso, né? Então, em que consiste o psicodiagnóstico interventivo psicanalítico? Quais que são os pilares, assim, né, do psicodiagnóstico interventivo psicanalítico? A gente se baseia, né? Ele é calcado nas consultas terapêuticas de Winnicott, tendo como pressuposto a importância do primeiro encontro, como eu trouxe para vocês, né? Então, ele dizia que, às vezes, no primeiro encontro, é possível a gente fazer já um mini tratamento com o paciente, né? Então, ele trazia que seria importante a gente já realizar intervenções, mas sem atropelar o paciente, né? Sem causar invasão ambiental, como ele fala, né? Então, está baseado nas consultas terapêuticas de Winnicott, no psicodiagnóstico compreensivo de Walter Trinka, tá? Que também pressupõe o conteúdo, que a gente vai em busca do conteúdo latente, que a gente enxergue o paciente de modo global, né, como um todo, que a gente possa fazer uma interpretação dos resultados através de uma livre inspeção do material, né, e que as impressões e percepções do terapeuta entram, sim, em jogo em todo esse psicodiagnóstico, né? Então, tem esses, como é que ele chama? Eixos, né, do psicodiagnóstico compreensivo, e também, né, baseado nas técnicas projetivas, obviamente, né, de Janzé e, enfim, nos testes projetivos. Então, são esses os pilares do psicodiagnóstico interventivo psicanalítico. Então, nós procuramos realizar mini devoluções ao longo de todo o processo, desde a primeira consulta com o paciente. Se tu vê que tem alguma coisa meio truncada, assim, na transferência e na contratransferência, e tu lança a mão, né, de uma intervenção naquele momento, o psicodiagnóstico corre muito mais solto, tu desenrola um nó já desde o início, né? Então, a gente faz intervenções desde o começo, inclusive quando está aplicando as técnicas projetivas. A gente também realiza intervenções, né, nessas técnicas projetivas. Então, seria isso, a gente, né, você pode perguntar, tá, e como é que fica a devolução? Não tem devolução no psicodiagnóstico interventivo? Sim, né, tem uma devolução, mas ela é, assim, quase que um resumo do que tudo que tu já falou, que tu já trabalhou, porque a gente, ao longo do processo, já vai dando mini devolutivas pro paciente, né? Então, gente, não sei se eu acho que eu falo bastante, talvez até já tenha passado horário para poder abrir para as perguntas. Vanessa, eu acho que a gente pode abrir, sim, já para as perguntas. Se eu tu acho. Não quer acrescentar mais nada? Não, acho que vamos abrir, porque em função do nosso tempo, assim, né? Teve uma aluna aqui, enfim, aluna, não sei se é aluna, a Cláudia Gaia, que perguntou: seria possível repetir os eixos, por favor? Pedindo para tu repetir os eixos. Do psicodiagnóstico acredito que sejam os compreensivo? passos. Ah, sim. Sim, sim. O psicodiagnóstico compreensivo do Walter Trinka, ele se baseia, né, que a gente vai em busca, então, do conteúdo sempre latente da consulta, porque nós vamos ter o conteúdo manifesto e nós vamos ter o conteúdo latente da consulta, que a gente possa entender esse inconsciente, levando em conta todo o ambiente do examinando, né, o ambiente social, o ambiente familiar. A gente também vai atrás, né, há uma subordinação clínica de todo o processo, né? Então, de novo, aqui também a clínica é soberana, e é possível que a gente levante, né, os resultados dos projetivos por meio da livre inspeção do material, tá? Ele trabalhou muito com isso e é bem interessante que vocês possam se aprofundar, assim, nessa parte, mas é um outro capítulo, né? A Cristiane pediu para tu repetir novamente os pilares dos 3 autores. Do psicodiagnóstico interventivo. Então, assim, 3 pilares do psicodiagnóstico interventivo. As consultas terapêuticas de Donald Winnicott,
o psicodiagnóstico compreensivo do Walter Trinca e as técnicas projetivas. Vanessa, eu vou fazer um comentário aqui pensando assim, tudo. Eu fiz várias anotações, tá? Mas enfim, vou tentar desmembrando tudo que eu anotei aqui, pensando e dividindo com vocês, assim. O quanto essa questão do paciente, dessa relação, né, entre paciente e psicólogo, né, enfim, no processo de avaliação é fundamental, e em qualquer um, seja no tradicional, como no psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica, né? Mas para mim fica muito claro, e eu acho que isso é importante destacar, o quanto o efeito terapêutico acaba sendo uma causa natural, né, do tradicional, mas como o interventivo tem essa busca, né? É uma intenção. E é tão importante que a gente possa ter esse desenrolar assim, dessas pontuações sendo colocadas, desse processo de ir pensando junto. Eu acho que quando tu traz as intervenções ao longo do processo, é de propor um processo ativo em que a gente, né, pai, escola, pensando numa criança, a criança em si, a gente está com uma aliança terapêutica e com um objetivo em comum. Então, no momento que a gente vai devolvendo e que a gente vai propondo as pessoas a pensar junto com a gente, é um processo que a gente constrói junto. E eu acho que isso reforça o vínculo e diminui as resistências, porque quebra essa desconfiança de que eu estou sendo avaliado, do que vai vir, né? Então, eu acho que a questão do insight, seguindo assim, tá? Eu estou pensando nisso, já estou pensando nas técnicas projetivas, elas já mobilizam, né? Elas vão trazer os conteúdos latentes, elas já são terapêuticas em si. Elas vão provocar a regressão do paciente, né? Que o paciente projete. Então, por si só, isso já é terapêutico, né? E o quanto a gente poder ir compreendendo essas mobilizações que o paciente teve durante esse processo é importante para esses dois processos que acontecem juntos, que são inseparáveis, que é a compreensão, né? E que é a elaboração do que está aparecendo ali, né? Exatamente. Então, é fundamental todo esse movimento o tempo inteiro e essa parceria, né? Sim, tu falaste uma palavra muito importante, assim, inseparável, né? Eu tenho usado, assim, até vou adotar a palavra inseparável, porque eu gostei. A simultaneidade, né? A gente tem uma simultaneidade entre avaliação e intervenção no psicodiagnóstico interventivo que no tradicional não tem, né? Então, assim, isso faz toda a diferença. E, inclusive, na minha tese de doutorado, eu trouxe os pais para a sessão, para a aplicação e realizei testagem com os pais. E utilizei técnicas para mediação do contato e testei. E foi super interessante, dentro dessa linha que tu está falando, aumentou o vínculo, diminuiu a resistência. Então agora eu sei o que o meu filho vai fazer aqui. Não, estou bem tranquilo. Quero que ele venha também, porque eu já sei, eu já senti na pele, eu já passei por isso. Então, assim, é bem interessante também poder fazer essa, né, essa outra prática que comumente não é feita, né, de avaliar, né, de incluir os pais dentro do processo, né? Não só com entrevistas, mas com testagem também. Bem interessante. A Lisandre e depois a Márcia. Quer falar primeiro, Márcia? Vai lá. Oi, boa noite. Boa noite. Queria dizer que estou super feliz de ver vocês. Lembro de ti, Vanessa, lá do IEP, e da Lisandre também, né? Lembro de vocês montando o núcleo lá de avaliação, de psicodiagnóstico e de tudo, né? E, enfim, assim, aprendi bastante, né, te ouvindo. E eu queria falar um pouco, assim, na verdade eu estou do outro lado, né? Eu trabalho em psicoterapia, não trabalho com psicodiagnóstico, trabalho muito com criança, né? Então, assim, muito eu recorro aos psicodiagnósticos, né?
tanto em início de atendimento, quanto ao longo do atendimento, quando surge alguma questão, enfim, maior, ou de dúvida. E eu fiquei te ouvindo, Vanessa, e fiquei com uma dúvida, assim, ó, quando tu fala do interventivo, me faz todo sentido na questão relacional, né? De trabalho de vínculo, de transferência, contra-transferência, trabalho de campo mesmo. Como é que fica, na tua experiência, esses casos de crianças, por exemplo, que já estão em psicoterapia, vão para o psicodiagnóstico e voltam, né? Aí seria interventivo, daí não, né? Porque seriam 2 intervenções daqui a pouco, né? Essa é uma dúvida. E uma segunda dúvida, se não é comum também, quando te chegam esses pacientes, eles continuarem em psicoterapia, né? Uma vez que tu também tens essa formação, né? Ótimas perguntas. Sim, mas bastante. Vem encaminhado. Acontece aos dois jeitos, né? Os pacientes, ou eles vêm encaminhados por já um terapeuta que já está em psicoterapia, ou não vem da escola e não tem, né? Então, assim, quando vem do terapeuta, já está em psicoterapia, já tem algumas delimitações, assim, preciso que tu investigue isso, que investigue aquele outro, já tem dúvidas, né, mais pontuais do terapeuta para que eu possa ajudar. Mas mesmo assim, eu realizo o psicodiagnóstico interventivo e não atrapalha, né, a relação transferencial da criança, por exemplo, com o seu terapeuta, porque é um outro momento, é um pouco mais também circunscrita aquela parte dos testes que eu consigo casar, né? O que aconteceu com o teste, o que está manifestando ali, o que também manifesta na vidinha da criança e que também ela já vem trabalhando na psicoterapia, né? Então, dá para a gente poder casar super bem. E o outro lado, né? Se a criança... E aí eu sempre avalio e digo que não tem receita de bolo. A gente precisa avaliar cada caso. Se a criança, né, ela vem para ti com essa demanda que não tem terapeuta, né? E só que, assim, é um caso com muita resistência, é um caso mais difícil, né? É um caso que precisa passar daqui a pouco por outros profissionais. Daqui a pouco é um caso que uma criança se beneficiaria muito mais com um terapeuta homem, por outras questões de identificação, né? Eu encaminho, né? E eu sempre avalio, assim, como é que está a minha transferência, a minha contra-transferência com aquele paciente, né? E o paciente também, será que seria interessante, né, fechar o contrato do psicodiagnóstico e partir para um outro contrato de psicoterapia? Eu sempre pondero. Agora, se é um caso, assim, de um paciente com muitas perdas, que se vinculou muito bem e que seria prejudicial para a criança ficar pipocando, assim, já veio do atendimento com neurologista, já vem com atendimento de fono, né, já sofreu algumas dificuldades no vínculo, passar para outra pessoa e a criança se vinculou super bem, aí eu fico com aquela criança em psicoterapia. Mas tudo depende, eu preciso sempre avaliar muito bem, assim, se vai ser bom, né, para aquela família ou não, e se eu também vou conseguir avaliar. E tem outro detalhe também, a gente com o tempo vai sabendo, bom, aquela patologia eu avalio, mas eu não quero trabalhar em psicoterapia. Sim. Ou essa patologia, não, essa aqui é meu chão, vou trabalhar. Então, a gente já se conhece um pouquinho para saber, assim, que eu também me permitir saber se eu quero seguir ou se eu não quero seguir. Né? E o paciente também fica livre. Sempre deixo o paciente livre para escolher se, né, quer, mesmo que tenha indicação, mas quer continuar comigo ou não. Eu posso indicar outros profissionais também. Então, sempre tem que ser bem avaliado, né? E só um comentário. Obrigada. Só um comentário sobre isso antes da pergunta da Lisandre. Não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre essa fala da Márcia, Lisandre. Posso comentar, mas deixa a Vanessa responder. Não, a Vanessa respondeu. É que eu ia fazer um comentário sobre... Então faz. Depois eu não, faço. E também, às vezes, a gente poder pensar que, pensando referente às orientações que a gente faz, os encaminhamentos que a gente faz, a gente também sugere que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, esse paciente venha, né, para... Enfim, uma reavaliação
no sentido assim de como é que foi se dando essas intervenções, quais foram né, as aquisições, como é que ficou, enfim. Então, também, eu acho que isso é um outro ponto que pesa aí também, né? Se daqui a pouco não é melhor ir para algum colega e depois retornar para avaliação, enfim, eu acho que é outro ponto para pensar. Com certeza. Que eu queria colocar, que eu acho muito importante que a Vanessa traz, né? São os fenômenos de campo, como o psicodiagnóstico pode e deve se utilizar dos fenômenos de campo e da riqueza, que são os métodos projetivos. E outra coisa que eu acho, Vanessa, que a gente pode ampliar a nossa discussão aqui é a questão, assim, de que é algo que nós duas, a gente já vem conversando, né? Existe hoje em dia uma necessidade muito grande de diagnósticos e de que se deem diagnósticos rapidamente, né? Eu acho que tu traz algo muito importante que chegou para psicodiagnóstico, bem, vamos parar, pensar, ocupar um tempo, né, que é precioso na vida dessa família, desse sujeito, né, e deixar que as coisas possam emergir. Eu acho que tu traz, né, assim, essa bagagem que realmente, né, eu, tu, a Márcia e também todo o pessoal aqui da Horizontes que trabalha com psicoterapia de orientação psicanalítica, a gente traz muito forte isso, né, de que, para além de qualquer situação, nós temos a clínica como soberana, a técnica, né, psicanalítica, o nosso campo nos contando os nossos fenômenos, né, transferenciais nos contando a respeito desse paciente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso, né? E depois, se der tempo da gente contar da cabra cega, que eu acho que é riquíssimo para o pessoal entender também como é que a gente chegou aí nesse lugar. Né? Pô, vou contar então, né? Vamos contar da cabra cega, que eu acho que é muito importante. E que tem a ver com isso, né? Ilustra tudo isso que tu está dizendo, assim, né? Da importância das percepções, né? Dos sentimentos e sensações e percepções do campo, né? Do terapeuta, para que possa interpretar e entender os fenômenos que estão acontecendo, né? Isso é uma condição, assim, sine qua non, né? E a técnica da cabra cega, então, ela foi batizada por mim, assim, de cabra cega, né? Pensando na brincadeira mesmo da cabra cega, em que uma pessoa fica vendada, né? E tem que... Enfim, tem várias pessoas em volta, mas a pessoa está vendada, ela não está enxergando, né? E aconteceu, então, na minha tese de doutorado, que eu realizei a avaliação de alguns pacientes e eu precisava, então, ter uma medida, assim, né? Saber o que eles pensaram do psicodiagnóstico, se foi importante, se não foi importante. Então, tendo em vista que se eu mesma fosse perguntar para o paciente, o que tu achou do psicodiagnóstico, achou que ajudou, que não ajudou, aí o paciente provavelmente não vai me dizer, né? Se ajudou, se não ajudou, uma coisa que daqui a pouco entram os mecanismos de defesa ali, um face-self social interessante e importante, que até que ponto pequenininho precisa ter, né? Não vai dizer para mim, não gostei, não achei bom, né? Então, assim, a espontaneidade, né? Sempre fui em busca da liberdade, da espontaneidade do paciente. Então, pensando nisso, eu combinei com a Lisandre, né? Que ela pudesse entrar em cena, então, com os pacientes do psicodiagnóstico, fazendo uma entrevista com os pais e fazendo uma entrevista com a criança, mas a Lisandre entrou às cegas. A Lisandre não sabia nada. Ela só sabia o nome, né? Da criança e o nome dos pais. Ela não sabia qual era o motivo da consulta, ela não sabia nada. E foi muito interessante, até se um dia a gente pudesse ler as entrevistas, né? A Lisandre... Peraí, que eu não estava falando. Eu não sabia hipóteses diagnósticas, não sabia nada. Nem história de vida, nada. Nada.
Nada. A Elisandre não sabia nada de nada. Ela entrou às cegas. Ela foi ali para fazer uma hora de jogo com a criança, para fazer uma entrevista com a mãe e com o pai, para perguntar basicamente assim, o que tu achou do psicodiagnóstico interventivo? Foi válido para ti ou não foi? Gostou, não gostou? Como é que é? E, né, para nossa surpresa, assim, né, Elisandre, tudo que aconteceu comigo no setting aconteceu exatamente igual com a Elisandre. Tudo igual. Né? Inclusive uma paciente bem mais regressiva, né? A Elisandre foi uma sessão muito intensa, né? Tu deve lembrar até hoje, né, Elisandre? Uma sessão muito intensa com a menina, e a Elisandre terminou a sessão e me perguntou: ai, eu não sei, eu fiquei com a impressão que essa menina ou foi assaltada, ou foi abusada, ou aconteceu alguma coisa de muito grave com essa menina, né? Então, o sentimento foi assim, avassalador, do não verbal, né? do sentimento, do campo, e do não verbal, do que o Winnicott fala, da angústia inimaginável, né? Todas essas coisas que a gente não consegue colocar em palavras. E aí a Elisandre conseguiu captar exatamente o que era o problema e qual era a situação. No caso dessa menina, né, Elisandre, ela realmente tinha uma hipótese de abuso, enfim, era bem regressiva, mas tudo que aconteceu, né, comigo no psicodiagnóstico foi praticamente replicado, e aconteceu com a Elisandre no setting, ela só permitiu o setting e aconteceu. Então, isso trouxe também uma confiabilidade para os meus dados. Tudo que eu estava percebendo, que eu estava vivendo, ela também viveu, também vivenciou. Então, né, não é fantasia do terapeuta somente, porque a gente tem a nossa fantasia para nos poder guiar, né? E a Elisandre usou muito disso no relato dela subjetivo. Quais são as fantasias? Minha fantasia é que essa criança mudou de estado, e realmente era uma criança que não concretamente tinha se mudado de estado, mas ela passou de um nível de um falso self para um verdadeiro self ao longo do psicodiagnóstico. Então, assim, e ela conseguiu traduzir isso, achando palavras para coisas que às vezes não tem palavras, né? Mas trouxe uma confiabilidade para o que eu estava buscando para o psicodiagnóstico. Então, e a bem expressão, né? Conseguir colocar em palavras algumas angústias sem nome. Isso. E porque, por exemplo, esse caso, né? Eram angústias de morte, de violência muito fortes. E eu fui relatando, a gente trazia a experiência de observação com o método Sterbick, né, Vanessa? A gente fazia a experiência de ter feito a observação pais-bebê, de ter feito os relatos, né, da observação do método BIC. Então, a gente usou essa experiência para chegar também, né, nessa situação do psicodiagnóstico interventivo. E foi, né, algo muito bonito no sentido de realmente o material poder aparecer para nós, né, e aparecer ali no campo da entrevista e realmente por meio da nossa capacidade, né, como terapeutas, por meio da nossa disponibilidade interna, por meio da gente se colocar naquela relação transferencial e deixar, então, né, vamos dizer, que o paciente nos conte quais são as suas verdadeiras dificuldades e, né, aquilo que, claro, a Berasturi falava, né, quais são as suas fantasias de doença e de cura, né, o que está acontecendo e o que a gente faz para poder ajudar essa criança, né, porque isso vai emergir ali, né, com todos os pacientes, não só é que a gente trabalhou mais com crianças, né, Vanessa, mas com todos os pacientes a gente sabe que isso vai estar presente, né? Exatamente. Então, nesse momento, a Elisandre não ficou limitada a perguntar, por exemplo, para os pais, ou o que tu achou do psicodiagnóstico, Vanessa? Gostou ou não gostou? Ah, tá bom, deu. Não era isso, né? Ela se colocou como também um ambiente que os pais pudessem ser depositários de situações, né, agradáveis ou desagradáveis, e que pudesse emergir ali todo o conflito. Então, é esse que é na verdade, esse que é o intuito de um psicodiagnóstico psicanalítico, que a gente possa também deixar emergir e compreender, né, o inconsciente e verificar até que ponto, né, aqueles sintomas estão lá naquela queixa originária de, por exemplo, TDAH,
ou outro tipo de ansiedade, né? Ou como é que está acontecendo toda essa situação, né? É que, para além de diagnósticos descritivos, né, existe Isso. uma necessidade de que a gente descreva as nossas sensações, os nossos sentimentos, o conteúdo que está aparecendo ali, não só nos testes projetivos, como nas sessões, né, seja com adultos, seja com crianças, e que isso tenha uma validade clínica, desde que a gente se coloque ali, claro, naquele ambiente, de uma forma adequada, né, com toda a nossa ética, com toda a nossa compreensão, assim, de que tem ali aquele espaço privilegiado para isso, né? Acho que a Isso. Larissa quer falar. Eu queria... Boa noite, gente. Eu queria só acrescentar, em relação a uma pergunta até que a Márcia trouxe, assim, por também atender, né, na psicoterapia, e apesar de estar iniciando na avaliação psicológica, mas o que eu percebo de diferença, por exemplo, quando o paciente vem, principalmente, né, indicado por uma terapeuta, por exemplo, e que ele está em tratamento, é que, de fato, como a gente faz esse processo de avaliação interventivo, e a gente tem um contato diferente com a família e com os pais, né? A gente tem uma abertura muito diferente com os pais de quando a gente está fazendo um acompanhamento psicoterápico apenas, né? E isso ajuda a gente a ter uma visão completamente diferente, assim, e a encaminhar e auxiliar, inclusive, no tratamento psicoterápico, né? Mesmo que, enfim, eu acho que acaba não brigando, assim, né, neste sentido, e acho que isso, a abordagem e a liberdade que a gente tem, inclusive eu vejo isso, por exemplo, quando um paciente entra em atendimento psicoterápico após ter iniciado comigo uma avaliação psicológica, eu, assim, também sou novata nessa caminhada, mas, assim, eu percebo que o meu tratamento, apesar de tudo, ele se inicia de um outro ponto, né? Assim como se eu saísse em vantagem em outras questões quando este paciente estava em avaliação comigo, né? Existem coisas que, de uma certa forma, eu vou reconstruir esse espaço terapêutico, né? Mas o que eu queria também trazer, na verdade, é que acaba me dando uma maleabilidade muito grande, inclusive no atendimento psicoterápico por si só, né? A gente vai ganhando mais segurança, assim, também, às vezes poder... Claro que para quem está há mais tempo talvez não faça tanta diferença, porque já tem sua autonomia dentro da clínica, né? Mas para quem está começando, assim, eu acho que dá uma abertura maior, dá uma flexibilidade maior na hora de fazer um acolhimento familiar. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas, enfim, era para contribuir, assim, nesse aspecto, que eu acho que é importante. Sim, sim, perfeito, Larissa. Também acredito que ele proporcione uma intensidade do vínculo, assim, muitas coisas que a gente já vai trabalhando de vínculo, ali no momento do psicodiagnóstico, ele se estende, né? Quando tudo está propício para tu poder pegar aquele paciente, né, e levar para uma psicoterapia, né? Então, com certeza, com certeza. E do outro modo, né, quando a gente está avaliando um paciente que veio da outra terapeuta, a gente também tem que poder pensar naquela outra questão, assim, que cada dupla dá um caldo, né, gente? Cada dupla também é uma dupla, tem as questões, então, e é inevitável, todo mundo tem os seus pontos cegos. Então, tem algum ponto que daqui a pouco tu consegue clarear para o terapeuta, que daqui a pouco já está há muito tempo, com aquela criança que está ali, ai, pois é, não tinha pensado nisso, né? Uma situação que eu vivo bastante, ai, pois eu não tinha pensado nisso, que o meu paciente podia ser um superdotado, nunca testei, nunca pensei, via que ele era inteligente, mas puxa, isso mudou, né? Mudou agora o jeito que eu vou estar vendo, que eu vou estar trabalhando. Então, eu acho que essa troca, assim como aconteceu
na cabra cega, assim, comigo e com a Lisandra, dos sentimentos, das percepções, das emoções, valida, né? Muitas vezes a dúvida do terapeuta eu valido, ou trago outras coisas, ou a gente mostra outras coisas, quem sabe também aprofunda aí esse outro aspecto que apareceu aqui, não apareceu para ti, como é, como é que não é. Então, eu acho que é um complemento, assim, um ajuda o outro. A gente tinha combinado inicialmente de ir até às 9. Agora é às 9h16. 9h16. Confere, Lisandra, era até às 9. Querem seguir mais um pouquinho? Até às 9h30? Querem colocar mais alguma questão? Eu não sei como é que é o tempo aqui termina aqui o tempo no Zoom, não? Não. Só para a gente poder organizar. Tá. Acho Mas que tem uma pergunta ali. Tem mais de Acho que uma. talvez ver Isso. assim Tá. algumas perguntas Então, e daí depois assim, encerrar, né? O que tu acha? certo. Que tipo de cópias o paciente pode ter do tratamento, por exemplo, de documentos? O paciente tem direito ao relatório de avaliação psicológica. Acho que era isso, né? E alguém quer o nome do teu livro, Vanessa. Não sei se tu tem aí a capinha dele, o nome dele. Ah, e a capinha eu até mandei ali naquelas slides, talvez apareça ali, psicodiagnóstico interventivo psicanalítico na infância. Tá. Fazendo um comentário em relação aos documentos, eu acho que é importante pontuar, né, que em 2019, né, teve a resolução 06 de 2019, né, vai trabalhar essa questão dos documentos, da elaboração de documentos, vai trazer cada um, vai trazer o que tem que ter, né? Então, acho que é importante o pessoal aí que trabalha com avaliação e estuda, enfim, né? É importante ter contato com essa resolução e também com a 06 de 2018, né? A 09 de 2018. Então, a 09 de 2018, que vai trazer sobre as diretrizes da avaliação e o SATEPS, e a 06 de 2019, que vai trazer sobre a elaboração de documentos. Então, acessem, que eu acho que é muito importante, e vai esmiuçar bem como é que é a estrutura do laudo aí, né? Inclusive, saiu a cartilha faz pouco tempo. Isso. Nem um mês, né? Nem um mês. Não tem nem um mês que saiu a cartilha, né, da avaliação psicológica. É interessante quem trabalha com isso poder dar uma olhadinha. Mas eu acho importante deixar assim registrado que sempre, né, nós vamos dar devoluções, sempre vamos dar devoluções verbais e sempre vamos dar devoluções por escrito, né? O que a Vanessa colocou aqui, que esse processo pode ser um pouco mais longo, mas a devolução ela vai acontecer sempre, né? E de todas as maneiras, tanto de forma verbal como de forma escrita. Exato. Isso. Acho que é, né, gente? Acho que sim, Lisandra. Vamos agradecer. Fernanda, quer começar ou quer que eu continue depois? Continue, tanto faz, vai, que depois eu sigo atrás de ti. Então, agradecer, Vanessa, a tua disponibilidade, né, a tua alegria, sempre poder estar ensinando, né, esse trabalho tão bonito que tu vem fazendo ao longo dos anos e que sempre contribui para a gente poder seguir pensando e aprofundando o nosso trabalho em psicodiagnóstico e também, né, essa nossa bandeira do psicodiagnóstico psicanalítico e que a gente, né, vem aí levantando ela com muita sabedoria, né, com base em muito estudo, em muito atendimento, e que a gente sabe, né, exatamente o que a gente pretende com isso, no sentido de beneficiar pessoas, né, e não ser meramente profissionais que vão carimbando diagnósticos por aí, ainda mais num momento como esse, né, que existe um boom aí de necessidade de
de diagnósticos para que as pessoas obtenham benefícios A, B, C ou D, né? E a gente poder trazer para essa questão mais qualitativa do parar, do pensar e do realmente poder encaminhar as pessoas para o local onde elas precisam, né? Muito obrigada, Vanessa, e meu carinho sempre. Vanessa, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Acho que foi uma noite muito rica, né? Acho que a gente consegue ampliar todo a questão do conceito da avaliação psicológica, do psicodiagnóstico, e é importante a gente estar repensando as nossas práticas e estar trocando sempre, né? Acho que isso é necessário. E então é isso, agradecer, né, Vanessa, a tua presença, muito obrigada mesmo por todas as contribuições e que a gente possa seguir trocando, e agradeço novamente a todos. Agradecer ao Horizontes, né, É verdade. pelo espaço, agradecer também aos meus alunos da Cezuca que estiveram aqui presentes, da disciplina de avaliação psicológica, testes projetivos, e né, dizer que foi uma alegria esse momento, que pena que a gente não pode estar toda hora fazendo isso, né? Beijo para todos. Verdade, Podemos, eu queria Lisandre, agradecer vocês podemos. também. Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Minha gratidão também por vocês terem escutado. Aqui eu falo bastante, talvez passei um pouco do tempo, né? Mas é um assunto que realmente me empolga muito. Fico muito feliz com esse convite, né, de vocês, da Elisandra, da Dani, da Horizontes. Então, assim, quero agradecer também esse momento, esse espaço, né? Saber que para levantar a bandeira do psicodiagnóstico interventivo psicanalítico podem contar comigo, né? Que eu acho que a gente precisa, quem se identifica com a psicanálise, poder vir junto conosco para poder levantar essa bandeira que o psicodiagnóstico, o psicanalítico tem muita coisa para oferecer. Vanessa, só mais um comentário, assim, reforçar o convite a todos, né, e até assim dar o retorno, porque realmente, né, Lisandre, é um núcleo que está crescendo, o pessoal procurando, vindo estudar com a gente. Essa semana já temos mais 2 novos, Lisandre, te dando retorno, assim, o pessoal da formação da Horizontes também procurando, então, estão todos convidados a participar, a conhecer um núcleo que seja, né, inicialmente, e quem quiser seguir, segue, a gente vai se organizando, tá? Então, reforço o convite. Lari. Não, obrigada aí, gente. Não, que estava sem o áudio liberado. Porque eu ia dar tchau para vocês, para todos, abertamente. Então tá, boa noite para todos. Boa noite. Então tá, boa noite. Obrigada, tchau, gente. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.